Olá pessoal, eu sou a Emma e você está no canal Histórias de Emma. Vamos mergulhar em histórias incríveis. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Obrigada! O segredo sob a cidade. Carlos estava voltando do trabalho tarde da noite. Ele havia escolhido um caminho alternativo, um atalho pela parte menos movimentada da cidade, para chegar mais rápido em casa. Enquanto caminhava, ele percebeu que as ruas estavam estranhamente desertas, como se todos tivessem decidido desaparecer ao mesmo tempo. O silêncio era perturbador, e ele começou a sentir uma inquietação crescente. De repente, notou uma porta metálica em um beco, que nunca havia visto antes. Curioso, Carlos decidiu se aproximar. A porta não tinha nenhuma identificação, mas parecia ser de uso recente, com marcas de dedos e arranhões na superfície. Algo no ar o atraía para abrir aquela porta, como se houvesse uma força invisível o guiando. Hesitante, ele girou a maçaneta e a porta se abriu com um rangido agudo. O que ele encontrou foi um lance de escadas que descia para um porão escuro, iluminado apenas por uma fraca luz amarelada. Descendo as escadas, Carlos sentiu o ar se tornar mais denso. O lugar era apertado e úmido, como se estivesse abandonado há anos. Ao chegar ao final da escada, ele se deparou com um corredor longo e estreito, as paredes cobertas de manchas de mofo e rachaduras. O som de água pingando ecoava pelo corredor, criando uma atmosfera de suspense. Ele respirou fundo e começou a caminhar, sabendo que não havia como voltar atrás agora. O corredor parecia não ter fim. A cada passo, Carlos sentia uma sensação de déjà vu, como se já tivesse estado ali antes. No entanto, ele nunca havia sequer ouvido falar daquele lugar. As luzes piscavam intermitentemente, e ele começou a ouvir vozes indistintas vindo de algum lugar à frente. Era como se um grupo de pessoas estivesse sussurrando, mas ele não conseguia distinguir as palavras. A inquietação dentro dele crescia, mas ele continuava em frente. Finalmente, Carlos chegou a uma grande porta de aço. Esta parecia muito mais antiga do que a anterior, com sinais de ferrugem e marcas profundas. Ele hesitou por um momento, mas a curiosidade foi mais forte. Ao empurrar a porta, ela cedeu com um gemido metálico. Do outro lado, havia uma sala grande e vazia, exceto por uma mesa de metal no centro, sobre a qual repousava um arquivo velho e poeirento. Carlos se aproximou lentamente, sentindo que estava prestes a descobrir algo que não deveria. Carlos abriu o arquivo e começou a folheá-lo. As páginas estavam cheias de relatórios e documentos, todos relacionados a uma série de desaparecimentos ocorridos há décadas. Havia fotos antigas de pessoas que nunca foram encontradas, e depoimentos que falavam de um clube secreto operando nas sombras da cidade. Ele leu com atenção, tentando entender o que aquilo significava, até que encontrou algo que o fez congelar, um relatório com o nome de seu pai, desaparecido quando ele era criança. Ele mal conseguia acreditar no que estava vendo. Seu pai, que ele sempre pensou ter abandonado a família, na verdade havia sido uma das vítimas daquele clube. O relatório descrevia como ele foi sequestrado e levado para um lugar chamado o subsolo. Sentindo uma mistura de raiva e tristeza, Carlos sabia que precisava ir mais fundo para encontrar respostas. Ele vasculhou a sala em busca de mais pistas, até que encontrou outra porta, ainda mais escondida. Essa nova porta o levou a um elevador velho e enferrujado. O elevador parecia não ser usado há anos, mas ainda funcionava. Carlos entrou, pressionou o único botão disponível, e o elevador começou a descer lentamente. As luzes dentro do elevador piscavam, e o som de engrenagens enferrujadas ecoava pelo poço. Ele sentia que estava indo para um lugar do qual talvez não retornasse, mas precisava descobrir a verdade sobre o que aconteceu com seu pai. Quando as portas do elevador se abriram, Carlos se viu em um enorme salão subterrâneo. O lugar era impressionante, com tetos altos e paredes de pedra, como uma antiga catedral esquecida. No centro do salão, havia uma plataforma elevada, onde um grupo de pessoas estava reunido em silêncio.
Eles estavam todos vestidos de preto, e usavam máscaras que escondiam seus rostos. Ao ver Carlos, um deles fez um sinal para que ele se aproximasse. Carlos subiu na plataforma, sentindo o peso de dezenas de olhares sobre ele. O líder do grupo, um homem alto com uma máscara dourada, começou a falar em uma voz firme e autoritária. Ele explicou que o clube, na verdade, era uma sociedade secreta que controlava a cidade por trás das cortinas, decidindo o destino de seus habitantes. Seu pai havia descoberto demais e pagou o preço. Agora, Carlos estava diante de uma escolha: juntar-se a eles ou enfrentar o mesmo destino. Carlos sentiu um arrepio na espinha. Ele não queria se juntar àquela sociedade, mas sabia que recusá-los poderia ser fatal. Pensando rápido, ele decidiu ganhar tempo e fingiu considerar a oferta. O líder pareceu satisfeito com sua hesitação e o convidou a participar de um ritual de iniciação, que aconteceria naquela noite. Carlos aceitou, mas seu verdadeiro plano era fugir assim que tivesse a chance. Enquanto esperava pelo ritual, Carlos começou a explorar o salão em segredo. Ele precisava encontrar uma saída antes que fosse tarde demais. Em um dos cantos escuros do salão, ele encontrou uma passagem estreita, escondida atrás de uma cortina pesada. A passagem levava a uma rede de túneis ainda mais profundos e escuros. Carlos sabia que essa era sua única chance de escapar. Sem hesitar, ele entrou na passagem e começou a correr. Os túneis eram um labirinto, e Carlos começou a se sentir desorientado. Ele não sabia quanto tempo havia passado, mas podia ouvir passos atrás de si. Os membros do clube haviam percebido sua ausência e estavam em sua perseguição. Ele precisava encontrar a saída rápido, ou seria capturado. O ar estava pesado e cada vez mais difícil de respirar, mas ele continuou correndo, movido pelo puro instinto de sobrevivência. Finalmente, Carlos avistou uma luz ao longe. Ele correu em direção à luz, que se tornava mais forte a cada passo. Quando chegou ao final do túnel, encontrou uma saída que levava a uma viela escura, de volta à superfície da cidade. Sem olhar para trás, ele saiu do túnel e fechou a porta de ferro que havia à sua frente, bloqueando o caminho para os perseguidores. Pela primeira vez em horas, ele sentiu o ar fresco da noite em seu rosto. Carlos sabia que nunca mais seria o mesmo. A cidade agora tinha um novo significado para ele, repleta de segredos e perigos ocultos. Ele olhou ao redor, vendo as luzes da cidade brilhando à distância, mas sabia que sua vida nunca mais seria tranquila. Decidido a expor a verdade, Carlos começou a planejar como desmantelar o clube e revelar ao mundo o que estava escondido sob a cidade. Ele não podia descansar até que a justiça fosse feita, mesmo que isso significasse sacrificar tudo.